Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Este domingo nós estamos aqui para cultuar ao nosso Deus e celebrarmos a Ele mais um culto de adoração. A você que também sintoniza-nos pela rádio web e também pela TV web, sinta-se bem em nosso meio através dessa transmissão. Convido a amada igreja a abrir a Bíblia, leitura da Palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo de número 150. Convido para que coloque-se em pé e junto faremos esta leitura, esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Leitura da Palavra de Deus, Salmo de número 150, leiamos todos a uma só voz. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia! Tudo que tem vida, louve ao Senhor. E no primeiro versículo diz: louve a Deus no seu santuário, ou seja, no seu templo. E é nesse local dedicado ao Senhor que vimos a este local hoje para podermos adorar e celebrar ao nosso Senhor. Oremos. Deus bendito, de infinita graça e misericórdia, te adoramos porque o Senhor criou todas as coisas e tu também nos criou. Te adoramos porque tens sido fiel conosco. E te adoramos porque permite que nós prestemos este culto ao Senhor agora. Fique conosco, abençoe-nos e derrame o teu Espírito sobre nós, assim que eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Cantemos agora o hino de número 6, Doxologia. Saindo em pé, nós passaremos agora para o momento da nossa contrição e confessarmos os nossos pecados ao nosso Senhor. Convido para que abram a Bíblia, leitura da Palavra de Deus, carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e depois, capítulo 6, o versículo de número 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17 até capítulo 6, 2. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz:
Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Podeis assentar. Com base nesse texto, irmãos, digo-lhes agora que é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. E este é o momento do nosso culto, onde nós podemos elevar a nossa oração e vasculhar todo o nosso coração, entregando a Deus todos os nossos pecados e suplicando a Ele o perdão. Fiquemos alguns instantes em silêncio e logo após faremos do hino 12, a glória a Deus, a nossa oração. Passamos agora para o momento dos louvores, onde entoaremos cânticos espirituais ao nosso Deus. Louvemos com os nossos irmãos. Peço que a igreja se levante.
Foi
Palavra de Deus da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 17 a 21. Epístola de Paulo aos Filipenses 3, de 17 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Bondoso Deus, querido Pai, nos quedamos adorantes, reverentes na Tua presença, cantamos aqui os louvores devido a Ti, Te agradecemos com a Tua palavra, alçamos aos céus os nossos corações em forma de oração, e agora ouvimos a Deus o testemunho apostólico acerca do Evangelho. Rogamos-te que a Tua palavra agora, Deus, penetre profundamente as nossas vidas, como aquela espada de dois gumes, a fim, ó Deus, de que todas as coisas sejam claras e reveladas aos nossos olhos, para que tenhamos vidas abençoadas e agradáveis a Ti. Permanece conosco aqui nesta reunião solene e festiva, para a honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, continuamos a série de pregações acerca do discipulado cristão ou da formação espiritual, que são sempre a mesma coisa. É importante nesta noite nós destacarmos do que o apóstolo Paulo está falando. Antes de querermos construir qualquer pensamento, o apóstolo Paulo apresenta para a igreja um problema e um desafio desde os dias de Jesus Cristo. Desde os dias em que Jesus ascendeu aos céus e deixou uma comissão à igreja, deixou uma ordenança aos seus discípulos, daqueles dias até hoje, 2000 anos depois mais ou menos, o desafio não mudou, continuou o mesmo, que é fazer discípulos. O adesismo, o conversionismo, a entrada na igreja, a permanência nela, sem um programa, sem um estilo de vida que levem os cristãos a identificarem as suas próprias vidas e existências com a vida e o padrão de Jesus Cristo, é na verdade o nosso maior fracasso. É bem verdade que todo batizado é um discípulo, todos os crentes são discípulos, mas nem todos os batizados e nem todos os crentes entraram no discipulado. São coisas absurdamente verdadeiras. Alguém está em Cristo e nele não cresce. Alguém permanece na fé e nela não se desenvolve. Alguém conhece o Evangelho, mas não dá os frutos de justiça. Alguém vive em permanente estado na presença de Deus e nem por isso cresce em santificação. E esta perplexidade não é uma coisa nova. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, chega um momento que diz assim: olha, estou estarrecido. Tem uma coisa que eu quero conversar com vocês, mas eu nem sei como explicar. Decorrido o tempo que vocês estão na fé, já deviam ser mestres. E, no entanto, vocês são imaturos, ainda precisam receber leitinho, aquelas doutrinas rudimentares e fundamentais. E quem precisa de leitinho, de papinha, é criança. Os adultos já necessitam de comida sólida. E quando nós não estamos no discipulado, evidentemente que nós não só nos contentamos, mas a nossa própria estrutura exige depois uma religião de cosméticos, uma igreja de superfluidades e superficialidades, uma igreja que vive assim tratando de muitos assuntos e nunca chegando a aprender coisa alguma. Também não sou eu que falo isso, o apóstolo Paulo também se queixa lá na carta de Timóteo. Então
estão sempre tendo aulas, sempre aprendendo alguma coisa e nunca aprendendo nada, nunca chegando ao conhecimento da verdade, porque o discipulado é outra coisa. O apóstolo Paulo, aqui nesta versão, pode ser que você não alcance o sentido, mas quem tem aí João Ferreira de Almeida, sabe que o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores. Nisto consiste o discipulado, numa palavra, é que nós aprendamos a construir e a possuir estruturas mentais e no coração que nos levem a reproduzir em nossa própria vida a vida de Jesus. Este é o escopo da vida cristã. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, diz o seguinte: por isso nós exortamos e admoestamos todos os homens para que esses cheguem a pleno conhecimento de Cristo, a sua estatura. Na carta aos Efésios ele fala a mesma coisa: até que tenhamos todos a mesma estatura do Filho de Deus. Ou seja, ser cristão e entrar no discipulado significa que as íntimas estruturas do nosso coração, a nossa escala de valores, o modo como nós enxergamos e entendemos o mundo, como nós aferimos até mesmo a genuinidade, a validade dos sentimentos e emoções que passam no coração, são coisas que são atestadas por Jesus. A nossa medida é Ele. Há um teólogo latino-americano que escreveu um livro há muito tempo atrás, chamado Gustavo Gutierrez. É um católico. O título do livro dele, eu gostaria de ter escrito um livro com aquele título. O título é Jesus, a medida de todos os homens, ou Jesus, a medida do homem. Jesus Cristo é a única medida válida. A psicologia não responde tudo. A filosofia deixa muitas questões em aberto. A antropologia entende o homem conforme as suas variáveis. As ciências entendem o homem apenas a partir das suas reações. Só Jesus Cristo interpreta o homem de maneira cabal, lhe confere sentido para a existência e ao mesmo tempo valida ou não as suas ações e o seu próprio existir. Um cristão que não tenha chegado a entrar no processo de discipulado e ver aos poucos transformando as estruturas do seu coração, a sua visão de mundo, a purificação dos seus sentimentos e a sistematização dos seus valores, corre o sério risco de não ter chegado ainda ao Evangelho, de ser uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, até ser uma pessoa temente a Deus, ao divino, de chegar até a ser supersticioso, achando que pode se manipular Deus, ou fugir da sua ira, ou de alguma maneira aplacar a sua expectativa a nosso respeito, fazendo coisas religiosas. Mas na verdade, o discipulado é uma espécie de crescimento, como que de faixa etária. A gente vai passando por processos e vai tornando o nosso coração mais capaz da vontade de Deus, a nossa alma mais plena da sua graça, a nossa vida mais com lógica, com sentido, segundo o Evangelho. Nisto consiste o discipulado. Caso contrário, o adesismo e o conversionismo estão presentes na igreja. A igreja pode crescer, sim, numericamente, durante longo tempo, durante muito período. Uma denominação pode fazer sucesso com muitas pessoas frequentando, descendo as águas do batismo, tornando-se membros da igreja, participando das suas sociedades, frequentando os seus cultos e não ter nenhum discípulo ali dentro. Ou pelo menos não ter ninguém vivendo com compromisso, responsabilidade, maturidade e verdade o Evangelho. E o apóstolo Paulo, no capítulo 3 da carta aos Filipenses, que muitos teólogos e biblistas dizem que é a carta que apresenta o melhor entendimento do segmento de Cristo em todo o Novo Testamento, depois da carta aos Romanos e dos Evangelhos. O apóstolo Paulo chega nesse caminho, nesse contexto do discipulado, no versículo 17, dizendo assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. O que significa dizer que existe uma forma,
um estilo de vida, um jeito que autentica e identifica o cristão. Por mais que nós estejamos embaralhados na Babel chamada Igreja Evangélica, por mais que exista uma tacanha e multiforme variedade de como entendemos o culto, estamos na presença de Deus, só existe uma única maneira de agradar a Deus e de viver o Evangelho. Só existe um padrão. Ainda que nós queiramos nos expressar de muitas maneiras exteriores, só existe um padrão de cristianismo. Só existe um padrão de vida cristã e de discipulado. E Paulo apresentou este padrão ao longo das suas 13 ou 14 epístolas, quando proclamou o Evangelho, quando disse que o cristão é aquele que não vive mais na carne. O cristão é aquele que não vive mais submisso e refém e cativo das suas paixões. Que o cristão agora trocou de Senhor. Ele deixou o pecado, o mundo, Satanás, o pecado, a lascívia, a concupiscência, e submeteu-se a um outro jugo. Aquela plena autonomia, plena liberdade dos filósofos e dos humanistas, aquele discurso que discuta muitas vezes dentro da igreja, da relativização da autoridade, estas coisas são desconhecidas para o discípulo. Porque o discípulo é submisso ao mestre. O discípulo está debaixo da canga e da condução de um mestre. O discípulo livremente, depois que é salvo, submete-se à conduta, à orientação e à palavra de um mestre. No nosso caso, o Senhor Jesus. Então há um padrão, um estilo de vida que é inequívoco. Quem não vive de acordo com aquele padrão, põe em xeque a validade e a genuinidade do Evangelho. Quem quer viver a fé cristã segundo o que lhe vai na telha, quem quer viver o Evangelho cristão segundo os sentimentos, as coisas que sente, as emoções que tem, corre seriamente o risco de estar seguindo um outro Evangelho e, portanto, ter um outro mestre e ser discípulo de uma outra coisa que não o Senhor Jesus. Porque o padrão foi cravado, e o padrão que nos permite compreender o que Paulo está dizendo é exatamente o cerne deste texto. No capítulo 3, a partir do versículo 17, é o versículo 18 que dá a chave de interpretação do pensamento de Paulo. Paulo diz assim no versículo 18: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Está aqui a chave, o segredo, a pedra de toque para o pensamento de Paulo. Quando Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou o discípulo da cruz. Sede meus imitadores, porque eu sou amigo da cruz. Sede meus imitadores, porque eu vivo na perspectiva de crucificar-me todos os dias, como Jesus Cristo também fez. E aqui eu quero dizer 5 ou 6 coisas, e se for 3 ou 2, Hermes, para de pegar no meu pé. Quero dizer 4 ou 5 coisas aqui em relação ao que significa ser amigo da cruz. A primeira coisa, o apóstolo Paulo já disse numa das suas cartas: os que estão em Cristo crucificaram a carne como Jesus. O que significa crucificar a carne? Significa sujeitar-se à autoridade de Jesus também nos seus desejos, nas suas paixões e nos seus afetos. Não é mais alguém que vive ao sabor e ao pendor das suas vontades. O cristão não é alguém que vive para satisfazer-se, ele vive para agradar a Deus. Ele não vive para responder às suas vontades, ele vive para fazer a vontade de Deus. Ele não vive para saborear-se, mas ele vive para degustar as excelsas belezas do paraíso que já chegam a nós mediante a graça do Evangelho que Cristo conquistou na cruz. Ser inimigo da cruz é dizer: não, no meu nariz mando eu. Ser inimigo da cruz é dizer: eu sei o que é bom para mim. Ser inimigo da cruz é dizer: não, eu tenho um projeto de felicidade, eu mereço ser feliz e custe o que custar. Porque afinal de contas, eu não posso ter vindo aqui porque eu nem pedi para vir.
já que estou aqui, vou ser feliz. O apóstolo Paulo diz que em lágrimas ele reconhece que na igreja existem muitos irmãos assim. Eu não estou dizendo nem na igreja presbiteriana de Itapira, estou começando na igreja de Filipos. Em lágrimas eu digo para vocês, existem cristãos que repetem mentalmente baixinho quando Paulo prega, que pensam no seu coração enquanto Luiz Fernando prega: eu sei o que é bom para mim, na minha vida mando eu sou o Senhor de mim, dono do meu nariz, e eu sei quando devo fazer, quando não devo fazer. Se a Bíblia diz o contrário, pior para a Bíblia. Irmãos, quantas pessoas vocês conhecem que fazem isso? Eu até concordo que a Bíblia tem alguma razão, mas eu estou certo. Eu conheço gente que fala isso. Eu até concordo que a Bíblia é a verdade, mas eu sei o que é bom para mim. O apóstolo Paulo nos convida, a mim e a você, a perguntar-nos se nós não somos, apesar de cristãos, inimigo da cruz de Cristo. Ou seja, falsos discípulos, ou pelo menos discípulos com bastante insuficiência e deficiência do Evangelho. Segunda coisa que o apóstolo Paulo entende como ser inimigo da cruz de Cristo: aqueles que se sentem de alguma maneira sempre injustiçados ou perseguidos, aqueles que não aguentam um não como resposta, uma advertência, uma censura, uma correção, ou seja, cristãos impastoreáveis. Os cristãos impastoreáveis são aqueles que, se não for do jeito que querem o pleiteio, de outra maneira não pode ser. E eu me sinto profundamente violentado nos meus direitos. Pois olha para a cruz. O Cristo que foi crucificado, o Senhor da história, o justo e santo, ele sim, inocente, foi na cruz, no lugar de todos quantos mereciam estar nela. No lugar de todos quantos mereciam ser crucificados e mortos nela. Para nós, a cruz vem para subjugar a rebeldia e a contumácia dos nossos corações, que pleiteiam fazer de nós deuses de nós mesmos. Por isso que os inimigos da cruz são auto-idólatras. É impressionante. Eu, como pastor, de vez em quando me deparo com esta situação, grande ou pequena, relativa ou verdadeira, com verdade ou sem verdade, mas sempre tropeço dentro e fora do conselho, em circunstâncias em que, afinal de contas, nós não podemos ser contrariados. Absolutamente. A cruz de Cristo é para contrariar em nós o que Adão quer fazer. Adão quer assumir o controle de tudo e de todos. Não lhe basta o jardim, não lhe basta todas as árvores menos um, não lhe basta todos os frutos menos um, ou tudo ou nada. E a cruz diz que não é exatamente assim. Os inimigos da cruz se rebelam contra ela. Os amigos da cruz aceitam a advertência, a reprovação, o pastoreamento, a intromissão da palavra, o legítimo, prudente e sábio ministério do pastor e dos presbíteros na condução da própria vida, e uma série de outras coisas, para não fazermos de nós mesmos pastores e Deus de nossas vidas. Irmãos, é difícil ser discípulo, né? É mais fácil ser presbiteriano, é mais fácil ser batista, metodista, é mais fácil ser religioso, é mais fácil ser simplesmente membro da igreja, e até cristão, assim, de alguma maneira, que a gente precisa compreender qual seja. Mas o caminho do discipulado não é que ele supõe a cruz, ele exige, e exige confronto, tensão. Nós passamos a nossa vida no encontro do que a cruz significa, ou seja, quebrar em nós as forças vivas, ainda que feridas de morte, mas vivas dentro de nós, do homem velho,
que quer assumir o controle. Quantas vezes nós somos flagrados pelos outros e por nós mesmos, né, como pessoas vaidosas? Sabe o que é ter a vida crucificada? Uma vida cruciforme, como fala os pais da igreja? É aquilo que o apóstolo Paulo fala: ninguém tenha de si um conceito muito alto. Ninguém tenha de si um conceito desmedido, como está na nossa tradução. Sim, pode ser que tenha pessoas que entendam mais do que você, que saiba mais do que você, que veja as coisas mais claramente que você, que conheça as escrituras, a teologia ou qualquer outra ciência da vida mais do que você. Como eu tenho um monte de mestres que sabem muito mais do que eu. Se soubesse quantas vezes eu tomei uma dedada no nariz do Daí Olivetti, eu não é, Regina? Uma vez ele chegou a citar para mim a frase filosófica do Romário. Oh, você entrou no ônibus agora quer sentar na janela? Calma. E fez um bem para mim. Senti os cravos da cruz me colocando no meu devido lugar. Há um terceiro aspecto que o apóstolo Paulo fala a respeito de ser inimigo ou amigo da cruz. E essa talvez seja uma das coisas mais interessantes. São os afetos do nosso coração. Ele vai dizer na mesma carta aqui: tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus. Quando os nossos sentimentos não são iguais aos de Jesus, ou nós somos dependentes, ou tornamos as pessoas reféns do nosso sentimento. No casamento, na educação dos filhos, na convivência da igreja. Ou nós queremos as pessoas para nós, ou nós queremos ou nós, com medo de perder alguma coisa, nos anulamos e nos entregamos sem reservas para os outros, e aí somos manipulados e levados pela vida fora. A cruz coloca equilíbrio. A cruz nos faz ver as coisas exatamente da perspectiva de Deus. Nem me torno dependente e nem roubo a alteridade do outro. Ao mesmo tempo que ter os mesmos sentimentos de Jesus, é capaz de amar sem reservas, não perdendo-se, mas amando para além da simpatia e da antipatia, do se gosto ou não gosto. Na Bíblia não tem mandamento para gostar ou não gostar. Eu posso não gostar de uma meia dúzia de pessoas, e muito mais de meia dúzia com certeza não devem gostar de mim, mas eu não posso não amá-los, e vocês não podem não me amar, sob pena de incorrermos em pecado. Porque mandamento não é proposta nem oferta, porque o amor não é oferta nem proposta, é mandamento. Eu vos dou um novo mandamento. Portanto, os inimigos da cruz, o que eles fazem? Eles são seletivos. Os inimigos da cruz são como os publicanos, saúdam os que saúdam e não quer saber dos outros. Os inimigos da cruz são seletivos, porque se eu sou simpático a Adenair, então me relaciono com a Adenair, mas se eu tenho alguma dificuldade com a Bia, bom, a Bia não é problema meu. E é interessante, a gente vai empurrando as pessoas para longe de nós, e vamos escolhendo só onde temos, a gente consegue medir o amor em custo-benefício. Se me é conveniente, se me traz algum benefício, então eu me associo, eu faço amizade e tudo mais. Olha, se a pessoa me é indiferente, se ela não contribui, como se diz no jargão popular, se ela não fede nem cheira, então olha, uma coisa, os pagãos fazem isso. Os discípulos discípulos da cruz, não é que eles passam por cima da antipatia e da simpatia, são coisas naturais, elas vêm, elas estão na vida, mas elas não usam esta lógica para poder relacionar-se ou fazer o bem, ou corrigir, ou qualquer outra coisa, porque o amor é uma lei inegociável. É uma lei inegociável. Sim, há algumas pessoas que eu não faço nenhum esforço para me relacionar com elas do ponto de vista da amizade. Sim, é o pastor que está falando, é verdade.
mas não quer dizer que eu não esteja disposto ou não tenha demonstrado, em muitas circunstâncias da vida, que eu não as queira bem como pastor e como cristão, e que não as ame verdadeiramente por causa de Cristo. Gente, até pregar o Evangelho é uma questão de amor. Até pregar o Evangelho para as pessoas é uma questão de amor. E olhem, não é exatamente por amor àquela pessoa, é por causa do amor de Cristo que foi derramado em nossos corações, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Muitas pessoas vão pregar que não conhecem, como é que se diz que ama? Então vamos por causa de Cristo. Os inimigos da cruz, eles são seletivos, eles escolhem a dedo, eles fazem grupinhos e panelas, se cercam, como diz o Railton, as aves da mesma plumagem, como é que é? Se aninham no mesmo galho e excluem os outros. No meu clubinho ninguém entra, na minha patotinha ninguém vai, é só nós aqui. Como se isso refletisse o caráter de Cristo. Há um quarto aspecto muito importante da cruz de Cristo. Eu quero parar por aqui, que já está indo muito tarde meu sermão, tinha mais 2 para falar. É que o apóstolo Paulo fala assim: o Deus deles é o estômago, é o ventre. Os inimigos da cruz de Cristo são imoderados, ou seja, comem demais, bebem demais, lazer demais, descansam demais. Você sabe que, biblicamente falando, a bebida não seria pecado, o é pela imoderação, porque leva a embriaguez. E como não dá para refrear a comida, ele pode dizer, olha, que os irmãos não bebam sob pena de disciplina, mas não dá para assim, que os irmãos não comam sob pena de disciplina, aí seria uma coisa absurda. Mas tudo que é demais, Facebook, eu não sei, vamos falar as outras mídias sociais, porque eu não conheço nenhuma, só conheço o Facebook, então vou parar por aqui. O Facebook, televisão, comida, bebida, sexo, apego ao dinheiro, tudo que é para além da conta, tudo que exacerba o prazer, tudo que é prazer pelo prazer, tudo que é fim em si mesmo, é inimizade à cruz de Cristo. Porque os cristãos são moderados em tudo, por isso que tudo nós podemos, mas nem tudo nos é permitido, nos é lícito fazer. O sexo é bom, é uma bênção para os cristãos. A pergunta não é nem como, nem porquê, é quando. Quando casados. E mesmo casados, não é que a sexualidade é vivida tresloucada e completamente desregrada. Também não é verdade que para os casados, entre 4 paredes, tudo é permitido. Também é mentira. A castidade, por incrível que pareça, é também uma premissa da cruz de Cristo. Interessante, não? O amor nosso é casto. O apóstolo Paulo fala isso até nas relações fraternas, que o vosso amor seja puro ou sincero, que é o mesmo que casto. A nossa relação com o dinheiro, se for desmedida, é pecado. A avareza, a mesquinharia, é uma idolatria, fala o apóstolo Paulo. Uma idolatria. Os que são capazes de passar 10, 12, 14 horas na frente do Facebook, estão indo além da conta. Estão indo além da conta. Eu falo para vocês porque eu tenho uma filha adolescente. E se de vez em quando não confisco o celular dela, eu vou te falar, ela é capaz de passar o dia inteiro ali, como se nada mais existisse no universo inteiro. Olha, é capaz de pegar fogo no quarto e não perceber que está pegando fogo. Minha esposa está aí, ó, se não chama para vir almoçar, não vem. Nem lembra que tem fome. E quando vem pegar alguma coisa na geladeira, vem assim, ó. Abre com o pé, pega com a mão.
E muita fala, menina, onde você está com a cabeça? Sabe onde você está com a cabeça? Na inimizade com a cruz de Cristo. Eu falo para ela essas coisas. E como em casa abas locuta causa finita, o abade falou fim de papo, eu tiro o telefone e põe na minha gaveta e acabou. Pode chorar, pode espernear, a Regina pode fazer beicinho, dobro da Regina também, pronto, as duas tem. E se não para não ter briga, eu vou pro Elbert, olha, agora vai no meu, aí acabou. E ninguém liga para ninguém mais. Para dizer que nós precisamos aprender a moderação, gente, em todas as coisas. Tem sido demais. Comer demais, beber demais, falar demais, dormir demais, tudo que é demais, que passa da medida, é doentio, é idólatra, é inimigo da cruz de Cristo, não caracteriza um discípulo. E olhem, nós podemos gozar de todas as coisas. É verdade que falam os neopentecostais. Nós somos filhos do rei, somos cidadãos do reino. Tudo foi entregue a nós, como mordomos, nesta vida, como mordomos. Já imaginou o mordomo gastar todos os bens do dono da casa? Não faz nenhum sentido. Portanto, queridos, convite gracioso para esta noite, é um convite gracioso, vir ao discipulado, é um convite gracioso. Diz a palavra de Deus que Jesus, depois de ter orado no monte, ele desceu e chamou aqueles que ele quis, e convidou para estarem com ele. E esse estar com ele foi educando. Primeiro educou a carne, para não fazer a própria vontade. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ele convidou para que não sejamos vaidosos, doidinhos, feridinhos, com qualquer coisa. Pelo contrário, estão dispostos a ver o cálice que eu estou para beber? Então vocês vão beber mesmo. E não tem jeito. Foi ele que convidou, através do apóstolo Paulo depois, então, olha, revista de toda a armadura de Deus, porque é assim mesmo, a vida cristã, por incrível que pareça, o amor cristão é um amor que tem essa dimensão da cruz, é forte, é viril, é casto, é sensível, mas ele é verdadeiro. E a verdade, vocês sabem que nem sempre, necessariamente, ela é palatável. Mas é verdade, que liberta. É um convite, irmãos, para submeter a nossa escala de valores. Perguntar se estamos julgando, raciocinando, pensando como Cristo. Quem tem a Bíblia na cabeça, não é quem cita versículos de cor. Isso os papagaios também fazem. Ter a Bíblia na cabeça é raciocinar biblicamente. E é pensar biblicamente. E é julgar todas as relações da vida à luz das Escrituras e do Evangelho. É passar cada circunstância da vida, importante ou não, à luz do que Jesus disse, ou não. Quero terminar dizendo que fazer discípulo é tão importante, que na grande comissão de Mateus 28, 20, diz assim, foi-me dada toda a autoridade no céu, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as e ensinando-as a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. Não é isso que está escrito lá? No grego, o ensinando e o batizando está num tempo passivo. É um tempo passivo. Agora, o fazer discípulos, não. É o imperativo. Portanto, a coisa mais importante da grande comissão não é batizar e não é ensinar. Batizar e ensinar são meios. O final é discípulos. O Heber, quando estudar exegese, vai aprender isso. O importante é fazer discípulos. É o verbo que está no imperativo. Fazer discípulos. A igreja deve ser um lugar que faça discípulos. E como a gente faz discípulos? Com um cursinho? Abrindo mais uma classe de discipulado, comprando material e organizando uma turma de discipulado, também pode ser, mas fundamentalmente é cada um se esforçando por viver o seguimento de Cristo, e aqueles que estiverem mais maduros sirvam de exemplo.
Sirvam de exemplo. Tenham coragem de dizer, antes de ensinar, sejam meus imitadores. Tenho falado isso todos os dias. O conselho está careca de ouvir isso. As pessoas com quem eu sou obrigado a ter alguma convivência do ponto da docência estão carecas de ouvir isso. Primeiro vem a nossa vida. Ela antecipa a nossa palavra. Ela antecipa o nosso ensinamento. Ela precede aquilo que nós falamos para as pessoas. Ao mesmo tempo, a nossa vida chancela, homologa, dá crédito a tudo quanto falamos. Olha, eu oro muito a Deus que todos vocês que estão sentados aqui, indistintamente, também eu, tenhamos a coragem e a condição de, mais cedo do que se espera, nós possamos dizer para qualquer pessoa: sede meus imitadores, como eu sou do Senhor. Sede meus imitadores, como eu sou do Senhor. Que as pessoas encontrem em nossas palavras, em nossos sentimentos, em nossos gestos, em nossa afeição, em tudo que nós temos, em tudo que nós somos, as feições de Jesus Cristo. Esse é o fim da vida cristã. As outras coisas todas são justas, são importantes, são necessárias e nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Desde um café da manhã para a sociabilidade até acampamento. Temos que fazer. Faz parte da vida cristã. É bom que façamos, mas que façamos como discípulos, para discipular. Senão, não vejo muito futuro, nem muito fundamento. Deus nos abençoe, nos guarde e nos torne mais discípulos, verdadeiramente discípulos. Vamos cantar o hino 400, fiquemos em pé. Rogamos a tua bênção sobre os elementos do pão e do vinho, separados nesta noite, para fazermos o memorial da paixão, morte e ressurreição do teu Filho Jesus. Torna-os, ó Deus, meios de graça eficazes para as nossas almas. Que pela fé, Senhor, recebamos em nós os selos e as promessas que esses sinais que tipificam o corpo e sangue de Cristo contêm. Porque o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi entregue, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Por igual modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e passou o cálice a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Irmãos, podem sentar um minutinho. A participação na ceia do Senhor é coisa séria. Este sacramento é o sacramento da nova e eterna aliança. Ele foi fundado e firmado no sangue de Cristo vertido na cruz, em seu corpo entregue por nós. Ele é uma antecipação daquilo que iria acontecer e, ao mesmo tempo, ele é para nós agora uma antecipação das coisas que aguardamos. Portanto, participar da mesa do Senhor é um momento maravilhoso, e nós só podemos fazê-lo tendo consciência daquilo que estamos fazendo, consciência pessoal e intransferível. Ao mesmo tempo, antes de participar, sempre se nos dá a oportunidade de consertar a nossa vida com Deus. Aliás, não há momento melhor para que, olhando para esta mesa, nós passemos a limpo 3 coisas. Primeiro, os nossos sentimentos. Que sentimentos são esses que nós temos no coração? Porque este pão e este vinho nos recordam os sentimentos da cruz, os sentimentos de Jesus. Ao mesmo tempo, que julgamento fazemos dos outros de nós mesmos? Porque esta mesa lembra o julgamento que nós fizemos de Jesus. E qual foi o julgamento que ele fez de nós? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E por último, esta mesa relembra o exato preço da nossa vida. Então, para fazer parte dele, é preciso que a gente peça ao Senhor que remova da nossa alma e do nosso coração tudo quanto possa impedir de termos sentimentos dignos desta mesa, pensamentos, emoções dignas deste sacramento, e julgamentos e ao mesmo tempo certeza das coisas dignas das coisas que ele promete. Para isso, temos esse momento agora que você pode, os olhos fechados, abertos, cabeça pendida, a postura corporal é absolutamente relevante, mas desde que você tenha um momento agora diante de Deus, a sós, na sua consciência, faça uma busca, elimine o que é incompatível com esta mesa, e com alegria, cheia de esperança, participe deste pão e deste cálice. Ainda fé.
Fiquemos em pé para a oração. Bondoso Deus, querido Pai, na Tua presença nesta hora feliz, rogamos a Tua bênção, despedindo-nos deste culto. Que a Tua palavra, Deus, ressoe durante muito tempo em nossos corações, fazendo-nos considerar nosso compromisso no seguimento de Cristo, levando-nos a crucificar a nossa carne todos os dias, para receber em nós também a vida que Ele conquistou para nós no Calvário. Abençoa, Deus, os nossos enfermos, as pessoas pelas quais devemos orar. Fazemos memória especial nesta noite da Maria Eduarda, que o Rogerinho precisou levar ao médico. Rogamos-te, Deus, que intervenhas naquela pequena vida, minorando a dor, baixando a febre, comunicando todo o efeito possível aos remédios, também muita destreza aos médicos, para que a normalidade de vida e a paz que torne aquele lar o quanto antes. Também te pedimos pelos idosos da nossa igreja, para que o Senhor os acompanhe nesse tempo de velhice e que eles possam dar fruto a Deus conforme Tua palavra promete. Permanece também, ó Deus, com todos os nossos irmãos, aqueles que estão sob disciplina e afastados da comunhão, os desanimados, os que se desviaram, aqueles que estão abatidos à beira do caminho ou cansados, os que estão confusos, ó Deus, para que sejam livres do engodo de Satanás, que o Espírito Santo os faça voltar ao bom senso e devolva-lhes, ó Deus, a alegria da Tua salvação. Enfim, Pai Santo, que as graças desta noite acompanhem o Teu povo ao longo da semana, para vivermos dias felizes sob o amparo e a proteção do Senhor. Despede-nos com a Tua bênção e com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações ternas do Espírito Santo desçam sobre vós e convosco permaneçam para sempre. Amém. Sentar um minutinho. Nós estamos felizes com a presença do nosso irmão Rogério, a Carmozinha e a Gislaine. Deus abençoe a vida de vocês, sintam bem em nosso meio, que voltem sempre e sintam-se acolhidos por esta igreja. No mais, Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa semana, ide em paz.